Paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos entrar aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica. E hoje nós vamos entrar no último capítulo de Ageu, que é o capítulo 2. Ele tem apenas 2 capítulos, né? Que fala a mensagem sobre os templos com respeito ao templo de Salomão. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar nesta manhã e possa abençoar essa leitura bíblica e levar discernimento e sabedoria para cada um de vocês, amém? Versículo 1. No 7º mês ao 21 dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Zealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e aos restantes do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Agora, pois, Zorobabel, esforça-te, diz o Senhor, esforça-te também, Josué, filho de Josadabe, sumo sacerdote, recupere o ânimo todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai porque eu estou convosco, diz o Senhor Deus dos exércitos. 5. Segundo a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, assim o meu espírito estará no meio de vós, não temas. A renovação do céu e da terra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 6, daqui a pouco, ainda uma vez, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Segundo advento do Messias, o templo milenar. 7. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e darei a paz nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. As razões pelas quais eles não eram abençoados, irmãos. 10. Ao 24 dias do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: Se alguém levar carne santificada na orla das suas roupas e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outra comida, porventura ficará santificado? E responderam os sacerdotes e disseram: Não. Disse Ageu: Se alguém que foi contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em algumas dessas coisas, ficará ela imunda. E responderam os sacerdotes, disseram: Imunda será. Respondeu Ageu e disse: Assim é este povo e essa nação diante de mim, diz o Senhor. E deste modo toda a obra das tuas mãos e de todo o que ali oferece é imundo. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, quando vinha alguém a um monte de 20 medidas, só havia 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50 cântaros, só havia 20. 17. Feri-vos com queimadura com o vento, sul com ferrugens e com granizo, em toda a obra das tuas mãos, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 18. Considerai, pois, em vosso coração, desde um dia em diante, desde o dia 24 do 9º mês, desde o dia em que se lançou o alicerce do templo do Senhor,
Considerai, pois, em vosso coração. Ainda há, porventura, somente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. A promessa do Senhor a Zorobabel: Deus triunfará as nações gentias, vencidas no segundo advento do Messias. 20. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu, ao 24 dias do mês, dizendo: Fala com Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu farei tremer os céus e a terra, e transformarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os mineiros que neles sobem, e virás abaixo os cavalos e os seus cavaleiros, cada qual pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, Zorobabel, meu servo, e filho de Zeualoetiel, filho, diz o Senhor, e te porei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, embora isso seja dirigido a Zorobabel, porque ele pertencia à linhagem de Davi, ainda assim o fato tem a ver com aquele no qual Zorobabel era um tipo de Messias, o escolhido de Deus. E te porei como um anel de selar, refere-se ao anel de selar na mão daquele que vencerá todos os tronos. A profecia nos ensina que a guerra e a matança fratricida continua até o advento do grande rei de Israel. Porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, na verdade, não era uma garantia pessoal apenas a Zorobabel, porque, como já foi dito em Jerusalém, pelo menos como rei, mas, em vez disso, deve ser considerado como tendo seu cumprimento em Cristo. Amém? Nesse último capítulo que fala: E fiz vir sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, os homens, e sobre os animais, e sobre todas as mãos. O rei da Pérsia, para que a construção fosse interrompida, não foram reconhecidas pelo Senhor. De fato, nunca nenhuma desculpa deveria ser usada para parar uma obra que deve ser feita para o Senhor. Irmãos, nós vemos aqui que essa obra não foi anunciada por Deus, né? E que, por Deus, tudo que vem de Deus é terminado, mas a obra que não vem de Deus, ela não chega a ser terminada. Procurais muitos, mas tendes achado poucos, e esse pouco, tendo guardado em casa, eu dissipei com um sopro, porque por causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre para a sua própria casa. Significa, procurais muitos, mas tendes achado pouco. Vai um passo além da primeira frase do versículo. Lá eles semearam muitos e colheram pouco. Aqui eles esperavam muito e obtiveram pouco. Tendo guardado em casa, eu os dissipei com um sopro. Significa que o pouco da colheita que eles conseguiam foi amaldiçoado pelo Senhor, porque eles não estavam dando atenção à sua obra. Que isso seja entendido por todos, e isso é dirigido a todo o povo, não apenas aos sacerdotes. E também, irmãos, é dirigido a nós, que nós temos que entender que tudo é feito pela obra de Deus. É Deus que nos concede o perdão, é Deus que nos concede a misericórdia. Então, que nós possamos ser fiel a Ele, honrar a casa dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.